Agora nós vamos pegar e vamos se preparar para viajar aí no túnel do tempo, porque essa história eu era muito criança quando eu tive contato com ela. Essa história minha mãe me contou com base em coisas que tinham lá no meu bairro, tá? Essa imagem que eu vou botar para vocês é uma imagem ilustrativa, tá? Pera aí, só deixa eu ver aqui o que eu vi de errado. Aqui. Pessoal, essa imagem aqui é ilustrativa, eu peguei da internet. Não é a imagem da residência que eu conto a história, tá? Porque essa casa hoje ela não existe mais. Quando eu era criança, lá quando eu fiz 6 anos, eu comecei a estudar. Minha mãe me colocou no colégio, tá? E aí eu lembro que a gente saía da minha rua, passava um quarteirão, passava outro, atravessava uma ponte sobre um canal e pegava uma rua com paralelepípedo, né? Caminhava mais uns 50, 60 metros, já estava o portão da escola onde eu estudava. E nesse trajeto tinha uma casa que a gente brincava, dizia que era a casa de caramelo. A casa ela era toda revestida por uma cerâmica desse tipo aqui, ó, que a gente chama gota de vidro. Eu não sabia o nome, eu tive que pesquisar. O que que acontece? É um processo lá que eles fazem a cerâmica, e aí em alguma parte lá do processo eles pingam umas gotas e ela fica desse jeito, tá? E quando eu era criança, a, a minha mãe fazia pra gente bala de açúcar queimado, tá? Hoje tu não acha mais essa cerâmica. Olha, o quanto que eu pesquisei pra achar essas imagens aqui pra vocês, não tem ideia. E aí tá, eu tinha essa casa lá, e eu dizia pra mãe, mas será que é uma casa de doce? Porque a mãe fazia essas balinhas de açúcar queimado pra nós. ah, e o formato que era daquilo ali remetia direto, né? Eu acho que vontade de vir com uma coisa ali e começar a tirar. E a mãe, não, aquilo ali não é, né? Aquilo ali não é de açúcar queimado, não. É, aquilo é de um processo lá, mas parece, né? Aí sempre chegava em casa, a mãe fazia a balinha de açúcar queimado pra gente. Isso, manda mesmo, devolver. Não, eu também gosto muito, gostava bastante, Tercinho. Tenho muita saudade disso, tempo que eu era criança, comia direto. E aí o que aconteceu? Um dia a mãe me contou a história. Porque assim, ó, como é que era a casa? Ela era bem diferente dessa. Essa aqui é uma casa relativamente estreita, né? De um terreno pequeno. Essa lá era de um terreno, assim, de uma largura de mais de 10 metros de largura. E a casa era construída numa parte do terreno, ficando toda a outra parte, assim, eu acho que ficava 60% do terreno ocupado pela casa, e uma lateral, 30 centímetros, assim, da, da largura do terreno, ficava livre, né? Ficava um terço terreno livre. E lá no fundo a gente enxergava uma casinha de madeira bem humilde, bem simplesinha, né? Era impossível não ver. E aquilo no contraste, que aquela casa, essa do que era toda revestida com a cerâmica de caramelo, ela era muito bonita, ela era muito grande, ela era muito imponente, né? Ela chamava muito a atenção, o tipo de construção que foi feito era bem superior a todas as outras ali daquele bairro, né? E chamava bem a atenção, era provocativa. E aí, o que que aconteceu? Um dia a mãe pegou e me contou, a mãe disse assim, um dia eu vou te contar a história do dono dessa casa. Eu fiquei intrigado, porque ela nunca me contava a história do dono daquela casa. Até que chegou um dia, eu falei para ela, mãe, me conta a história do dono daquela casa. E ela, meu filho, a história é a seguinte. A minha mãe sentou do lado do fogão a lenha,
pegou o chimarrão dela, pegou a chaleira cheia de erva que estava ali no fogão a lenha, serviu, começou a tomar e me contou. Meu filho, aquela casa ali morava o senhor fulano. Ele era sozinho? E ela não. Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, só que ele tinha uma coisa na cabeça dele. Ele disse que só ia para dentro da casa quando ele finalmente terminasse a casa, quando não faltasse um prego para botar na parede. Que ele a vida inteira trabalhou com construção, fazia casas lindas para Deus e todo mundo, e ele queria ter a casa do jeito que ele e a esposa dele pensaram. Só que era uma coisa que ele era irredutível. Eu só saio do chalé de madeira e vou para casa nova quando eu terminar a casa. Quando não tiver faltando uma lâmpada no local. Quando eu já tiver feito tudo que eu quero na casa. Tiver uma cerâmica que eu não botei, eu não entro para lá. Isso, pessoal, quando a mãe me contou essa história, isso era a década de 80, 1984, o ano que teve a campanha das diretas, que não deu em nada, que continuou sendo indiretas. Quem entrou pagou. Figueiredo entregou o cargo, quem entrou foi o Tancredo morreu de infecção hospitalar e assumiu o Sarney. Dali a 6 anos depois entrava o Collor. Foi em 1984. Situação horrível da economia, inflação no mais de 1000% ao ano, tá? Tu recebia teu salário, tu tinha que correr para o mercado. Se deixasse para comprar no outro dia, tu já pagava bem mais. Se tu pagasse uma conta trouxa da minha cabeça, se hoje 1 quilo de arroz custasse R$ 10, deixava para amanhã, amanhã estava custando 13, tá? Que a inflação, aquilo sim era inflação, né? E aí então era muito difícil. Eu não sei quantos filhos esse senhor e a esposa dele tiveram. Minha mãe não lembro se ela falou ou se eu não lembro quantos eram, mas eles tinham filhos. E ele conseguiu que os filhos se formassem, estudassem, conseguiu que os filhos se formassem. Oi, loucão, tudo jóia, mano? Senta aí, pô. Senta no cepo duro, já vamos te dar um mate quente aí. E aí o que aconteceu? E ele e a esposa e os filhos morando num chalé bem pequenininho no fundo do pátio. Ele gostava de chegar em casa, preparava o mate dele e todos os dias ele chegava do trabalho, ele ia trabalhar na construção da casa dele. Todo santo dia. Podia estar chovendo, podia estar cansado, ele ia lá trabalhar, levantar parede, rebocar, fazer encanamento, fazer instalação elétrica, fazer tudo. Só que era aquela realidade econômica, né, pessoal? Não vamos esquecer. E aí ele não tinha dinheiro toda hora para tocar a obra. Tinha que sustentar a família, tinha que pagar as contas, tinha que garantir a educação das crianças. Não era assim. Todo santo dia ele tinha material para. Tinha dinheiro para investir em material de construção para tocar na obra. E isso foi demorando. Os filhos nunca entraram na casa, porque se formaram e foram trabalhar e foram mudar de cidade, né? Chegou um ponto que ficaram só ele e a esposa, e ele já estava bem difícil para ele, né? Aguentar a jornada dupla de ele trabalhar e chegar em casa e tocar a obra. E aí a esposa dele dizia: Mas fulano, quem sabe tu pede para alguém vir te ajudar? Tu tá mal das costas, tu tá assim, tá assado. E ele: Não, porque eu vou fazer a minha casa. Do jeito que eu quero, do jeito que tu me disse que tu gostaria, e eu vou fazer. E eu vou terminar isso. Dali um tempo a esposa dele falece. E não faltava muito para terminar a casa. É que ele se indignava pelo seguinte, por causa que ele diz que o pai dele
construiu casa, bancou, conseguiu prover circunstâncias para garantir o sustento da esposa e filhos e construiu a própria casa. E ele queria fazer a mesma coisa. Só que a realidade do pai dele era outra, né? Bem diferente da dele. O pai dele tinha uma propriedade rural pequena, mas tinha, né? E conseguiu fazer. E ele queria fazer isso também, só que ele numa realidade citadina, numa realidade de um período de com o dragão da inflação. Aí a esposa dele faleceu, tá? Teve um mal súbito, não sei o que que houve, a esposa dele faleceu. E ele continuou lá no chalé, não arredava pé. E tinha um vizinho que era muito amigo dele, que volta e meia esse vizinho ia lá falar com ele. Tomar chimarrão, né? Conversar e tal, trocar ideia, falar de futebol, falar de política, falar essas coisas que velho gosta, né? Ia lá trocar uma ideia com ele. Pegou e disse, ô fulano, pô, e a tua casa tá tão bonita. E eu só te vejo naquele chalé lá do fundo, cara. Mas tu não terminou a casa, tu arrumou, deixou a casa toda pronta por fora. E tu não terminou por dentro? Ele, não, eu terminei. Terminei já tem um tempinho até. E por que que tu não vai pra lá, tchê? Eu só te vejo tu entrando e saindo desse chalé. Que foi? Tu não carregou tuas coisas? Eu te ajudo a levar tuas coisas lá pra dentro da casa. Ele, não. Eu já tentei ir pra lá, eu não consigo. Ele, por quê? Porque eu fui turrão, quis fazer as coisas da maneira do meu pai, e tudo que me fez lutar para ter uma casa como assim, não tá mais comigo. Eu entro lá dentro e me sinto sufocado. Aquela casa que eu tanto quis é uma casa vazia, sem alma. Aqui nesse chalé, eu me lembro das minhas crianças brincando, da minha esposa repreendendo eles, dizendo que não era para eles correr dentro do chalé porque ia sacudir tudo, e aí o assoalho ia sacudir, aí as coisas podiam cair do armário. E eu lembro de estar junto com a minha esposa e ela dizer assim que um dia, quando a nossa casa estiver pronta, eu quero ela cheia de azulejo, desses que parecem bala de caramelo. Eu quero azulejo desse na minha casa, porque a nossa vida tem que ser doce, em nome de tanta coisa amarga que a gente enfrenta na vida. Aí ele diz que as lembranças dele, as coisas boas da vida dele, estavam no chalé. Só que aí que tá, a esposa dele também era firme nesse propósito, de só entrar na casa quando a casa estivesse pronta. E nem que fosse assim, para passar os últimos anos de vida, mas numa casa boa, a casa que ele sempre almejava, né? E assim, não é o errado tu ter esse tipo de meta, sabe? Ahn, O errado foram todas as circunstâncias da vida que impediram eles de fazer isso, enquanto ainda tinham tempo hábil de viver. E aí disse para esse amigo dele que as lembranças da vida dele, boas, agora que ele estava velho, que ele estava sozinho, que ele estava doente, que ele já não tinha perspectiva de viver mais 10, mais 15 anos pela frente, era ali naquele chalé. Naquele chalé, velhinho, com uma fresta entre as tábuas que entrava vento, ali que ele foi feliz. Ali ele sonhava, ali ele tinha quem ele amava junto com ele. E aí eu deixo vocês com essa reflexão, pessoal. Às vezes, parece que a gente luta tanto, luta tanto, luta tanto para chegar num lugar e às vezes o que importa é o trajeto, sabe? Eu eu quase me matei lá na estrada lá, indo para Brusque. Confusão pra caramba, sabe?
E, e aí depois que bom, quando eu voltei pra casa, foi ganhar o abraço da minha esposa. Quisera eu nunca ter ido pegado aquela estrada. E depois foi quase 5 mil, foi quase 4 mil de oficina. De oficina e chapeamento para consertar o carro, tá ligado? Aí por isso que eu decidi trazer essa historinha para vocês aqui. Quando criança, obviamente eu não entendi, não tive aquele entendimento, né, que eu tenho hoje acerca da questão. Ah, chapeamento custa caro. E outra, como eu pensava em negociar aquele carro, né? Eu não podia negociar ele daquele jeito, né? Negociasse ele daquele jeito, eu ia dar o carro de graça, né? Então eu tinha que gastar em cima dele, não adianta. E aí, o que que aconteceu? Ó, e ainda fiquei com aquele carro mais um bom tempo e ele me serviu muito bem, sabe? E aí, o que que aconteceu? Essa é, eu acho que talvez seja a moralzinha da história que eu deixo pra você, sabe? Tem problema nenhum a gente ter sonho, a gente querer chegar em algum lugar, sabe? Mas a moral que esse velhinho deixou, que infelizmente ele só pegou essa essa situação aí quando ele já não tinha mais os filhos junto com ele, parece que os filhos cresceram, foram constituir família em outros locais, né? Já não vinham com tanta frequência vê-los porque moravam longe. Eu acho que nem moravam na cidade lá, nem moravam em Pelotas mais. Não, eu não os conheci. A esposa dele já tinha falecido e ele ficou lá, sentado no chalé. E isso ele falou para esse vizinho, quase que esse vizinho era muito camarada dele, sabe? Para a maioria das pessoas, ele dizia que se sentia sufocado dentro da casa. Que talvez fosse a tinta que ele usou, que tinha alguma coisa que irritava a garganta dele, que ele não conseguia dormir lá. Pô, dizem que era uma casa muito bonita por dentro, muito grande, espaçosa, com os cômodos bem planejados, sabe? Ah, e é isso que ele não conseguia. Diz que ele tentou, mas se deu por conta que ele estava sozinho e onde estavam as lembranças de quando a vida valia a pena. Foi mais ou menos essa expressão que ele usou. Quando a vida valia a pena, era quando eu estava ali no chalé. E aí, pessoal, eu deixo vocês com essa reflexão, tá? Pra gente parar pra pensar sobre isso, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, quer tanto chegar em algum lugar, quer adquirir tal coisa, quer conquistar tal título, ãh, e às vezes a nossa trajetória é o que faz as coisas valer a pena, tá ligado? E aí a gente tem que estar muito, muito atento ao que está na nossa volta, para a gente não deixar de perceber que às vezes nessas coisas pequenas é o que faz tudo valer a pena, sabe? E quanto essa máquina de moer gente, que é o regime capitalista que a gente vive, fez esse velhinho acabar sozinho, cara, sabe? Olha, é, eu já tenho essa história na minha memória desde que eu era criança, né? Como eu falei pra vocês, eu tinha 6 anos quando a minha mãe me contou essa história. Já faz 41 anos que eu conheço essa história, tá? Ah, obrigado, obrigado, meus queridos. Obrigado. E assim, foi uma das primeiras histórias que eu pensei em trazer pra você, sabe? Porque é uma história muito, assim, me impactou, cara. Me impactou bastante. Me impactou bastante.